Parece, não? Sim. Delícia, senta aqui. Uau! A gente vai escutar agora. Faz primeiro se sentar aqui. Bom, então, em 1918, 1920, se não me engano, acho que foi 20, o rei da Bélgica veio visitar o Brasil. E no programa que eles nominaram lá na Bélgica, antes de vir, tinha uma visita à Universidade do Brasil. E não tinha universidade. Né? Meu Deus. E aí fundaram-se às pressas a Universidade do Brasil, juntando a Escola de Medicina, a Escola de Engenharia, a Escola de Direito. A Politécnica, né, que eles chamavam. Juntaram essas três e nomearam um reitor, cujo nome era Galvão. Depois... Na URCA, né? Depois de... Bom, era a URCA Medicina, Engenharia era no Largo São Francisco e Direito eu não sei aonde, ali no Campo de Santana, se não me engano. Depois de um ano, o reitor Galvão escreveu um relatório que termina mais ou menos assim: a Universidade do Brasil está formada in nomine, só que afastou-se totalmente do objetivo fundamental de uma universidade, que é a convergência de conhecimento. Continua a haver escola de engenharia, escola de medicina, escola de direito que funcionam independentemente. Não é a universidade. Mudou isso? Em 1920. E depois continuou a Universidade do Brasil com essas escolas diferentes. E em 2013 continua a mesma coisa, porque você faz concurso para onde? Para a escola de medicina, para a escola de engenharia, para a escola de direito. Suponha que um estudante de medicina, depois que estiver no terceiro, diz: não, eu gosto mais de engenharia. Não vai conseguir, isso não é universidade. Isso é uma união de escolas. Tem pouquíssimas universidades no Brasil. Uma delas está em São Paulo. Meu filho estava fazendo física e resolveu mudar para biologia. E ele conseguiu lá na USP. A USP já é um pouco diferente, né? É estadual. Eu digo, o sistema federal é muito mais rígido. A não ser um. Qual? O FABC. Por quê? Porque você entra para a universidade, não entra para a escola nenhuma. Você entra para um curso que é comum a todos e obtém um título de bacharel, depois de 3 anos. Explica isso. Bom, tá bem. Então, o FABC funciona da seguinte forma. Você tem 2 estágios. Um primeiro estágio, que é um grau que se recebe, os estudantes recebem, de bacharel. Bacharel em ciências. É assim, agora tem em ciências sociais também, mas no início era bacharel em ciências. Então, eles tinham 50% das disciplinas eram obrigatórias, que eram a formação que a universidade propõe para os seus estudantes. A universidade tem que ter uma marca, né? Tem que ter um projeto universitário. Então, isso é importante. Era dividido nas seguintes, mais ou menos nas seguintes linhas. Nós em nossa casa. Nossa casa o quê? Matéria e energia. Em vez de ficar dando física 1, 2, 3, 4, química 1, 2, 3, 4, era assim: matéria 1, 2, 3, 4, energia 1, 2, 3. Quer dizer, é o mundo que a gente vive, né? Matéria e energia. Juntando química, física, engenharia, para fazer então esse conjunto de conhecimento. E depois nós na sociedade, quem somos nós? Quer dizer, uma orientação do ponto de vista até filosófico, né? O que é o ser humano, como é que ele se põe nesse mundo, né? E nós na sociedade, né? Como enfim, membros de uma sociedade nacional e até a civilização. Então, essa é a formação básica. O segundo grupo é linguagem. Linguagem o que é? Matemática. Matemática é uma linguagem, computação é uma linguagem, a gente se comunica assim. Depois tem as outras linguagens que são mais transcendentais. A única coisa objetiva que eu penso, né, que a gente consegue comunicar integralmente um ao outro é matemática, é um teorema, porque o teorema de Pitágoras tem 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Já pensou? Uma coisa que não muda em 2.000 anos, como Pitágoras inventou, é como a gente ensina hoje. É uma coisa extraordinária, porque é lógica, né? Tudo que é lógica pura, assim, é mais pura, tudo bem. Todo o resto tem sempre hipótese, tem sempre alguma coisa que nós acrescentamos que não é totalmente tranquilo.
transmitível até nas áreas de ciências mesmo, né? Quer dizer, em física entende-se um pouco, mas outras coisas continuam misteriosas. Você fala, mas não sabe bem o que é, cada um entende de um jeito. E o Espaço Alexandria? O Espaço Alexandria vai para o final. Peraí. Bom, então esse é o conjunto que vem, então, é a matemática, lógica. Depois tem outra área de linguagem, que é a sua, quer dizer, como é que se fala, como é que a gente entende como pessoa, através de literatura, através da poesia, e vai ficando cada vez mais sutil, né? Porque quando você passa para poesia, né? Artes plásticas, né? É impossível comunicar integralmente o que eu penso com o meu interlocutor, né? Quer dizer, a gente consegue alguma coisa, né? Mas e tem o terceiro, então a UFABC tem as disciplinas fundamentais estão divididas nesse conjunto. E tem uma outra que eu não consegui implantar, porque no Brasil é uma coisa misteriosa, eu não sei porquê, são cultos, religiões, não para ensinar, não para catequizar, mas o que é religião? O que é o culto? Por que as pessoas acreditam? Não é? Que mecanismo de pensamento é esse? O que é isso que leva a fanatismos? Hein? Pois é, exatamente. Então, tinha isso, mas aí ele pensa, não, isso é complicado, não sei o que, tá bom. Depois, a outra é profissional, né? Aí você já, depois dessa base, você entra, então, para E a biologia ficava onde? Biologia fica na área de quem somos nós, quem nós somos. Quer dizer, matéria e energia, que é muito geral, mas aí você vai formando, né, disciplinas que a Aniela fica muito livre também, porque a ideia fundamental do FABC é o seguinte: estudantes, colegas, amigos, assumam riscos, porque atualmente nos cursos que a gente faz, por exemplo, na engenharia, ninguém assume risco. Você entra, tem que fazer isso. Aí tem umas disciplinazinhas em que eles põem como opcional, mas é só para enfeitar. Você tem que seguir aquela linha, né? Quem entra para a engenharia mecânica faz tem uma orientação civil, tem outra, não tem aquelas coisas. E eu acho que devia haver muito mais liberdade para os estudantes fazerem as suas escolhas e errarem. A gente falava, mas e se eu errar? Se você errar, fica mais um semestre na universidade, pô, qual é o problema que tem? Que vai isso? Não tem nenhum problema. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Então, o que começou a acontecer? Saíam engenheiros e lá depois do bacharelado tem as engenharias, aí você escolhe, né? Tem mais 2 anos de engenharia e uma delas é engenharia aeronáutica, e a Embraer naquela época estava contratando muita gente, né? Então eles faziam a engenharia aeronáutica, né? E ficavam mais 6 meses ou 1 ano no máximo e saíam como físicos também, ou químicos, principalmente físicos. Então, ele era formado em engenheiro e físico. Isso dava um valor no mercado para ele enorme. Quantidade enorme de estudantes que foram para a Embraer, porque eles tinham um conhecimento básico um pouco mais estendido também. Enfim, nós fizemos depois eu já não estava mais lá, né? Mas o Hélio Waldman, que foi que me substituiu, não foi o Fábio, o Fábio foi o segundo. Depois de mim veio eu esqueci o nome dele, Fázio, Alberto Fázio, depois veio o Waldman. E o Waldman fez essa entrevista com as empresas lá que estavam contratando os estudantes da FABC. Então, o que foi muito curioso essa resposta que ele obteve, eles disseram o seguinte: olha, eles saem bem formados, mas também quem vem da USP, Unicamp, né, também está bem formado, né? Claro que tem boa formação. Mas tem uma diferença, isso é que eu achei fantástico. Quando eles se veem diante de um problema que não é comum, quer dizer, não está naquela linha, eles sabem onde procurar. E os outros ficam parados, dizendo, o que eu faço agora? E eles não perguntam o que eu faço, eles vão procurar. Quer dizer, essa iniciativa, eu acho que eles aprenderam do processo educativo. Tem o Centro, por exemplo, de Ciências da Natureza e Filosofia e Sociologia, quer dizer, junto, né? A gente tinha pessoas da área de ciências humanas sentadas com físicos. Tomando café, né? E eles adoravam isso. Eles disseram, puxa, viam um pelo menos que veio da Unicamp, era professor lá,
e depois foi para o UFABC, ele disse, pela primeira vez eu sento do lado de um físico. Meu trabalho é filosofia da ciência. Na Unicamp eu nunca conversei com um físico. Né? Então, isso foi muito interessante. Um estatístico na letra, desde que começou, sempre não. É um absurdo. Quer abrir uma vaga para um estatístico. Eu acho que tem mais do que espaço, necessidade, demanda para isso. Luiz, acho que a gente melhoraria. eu tenho uma pergunta, e a minha pergunta é como nasceu essa ideia do Espaço Alexandria? Você nunca contou para ninguém. Nasceu aqui. Onde? Aqui nesse prédio? Grande parte, vocês devem, não sei se vocês devem, era o Leopoldo Demês, não lembra? Claro. Ele estava no grupo, era o Leopoldo, era o Paz de Carvalho, era o Moisés Nussenweig, lá da física, era eu e tinha mais uns 2 ou 3. Então nós sentávamos para fazer um novo curso. Não era para mudar, não. Vamos abrir uma nova estrutura, que era isso. Nunca passou no Conselho Universitário. E quem era reitor na época? O Maculan. Quando o Maculan foi ministro, ele foi secretário, chama secretário de Educação, né? Secretário Executivo? Era do Ministério. Não, de Brasília. O Haddad era o ministro, ele era o secretário executivo do MEC, ou da área de educação superior, sei lá. E abriu a oportunidade de fazer o UFABC, né? Uma universidade no ABC Paulista. Que o pessoal, o Lula abriu a universidade, o Lula não abriu. Aquilo estava no Congresso já há 20 anos. O Lula simplesmente desengaveta esse negócio. Claro, ele é da região, tiver interesse, né? Mas não foi ele que inventou essa história, que já estava lá. Aí desengavetaram e aprovaram no Congresso. O Maculan era secretário. Aí ele me telefona, está na hora, não tem conselho universitário. E foi por isso que foi possível fazer esse projeto, né? E o pulo para cá, para o UFRJ? Hein? Aqui não deu. E o Espaço Alexandria, como que o Espaço Alexandria foi já uma tentativa, foi teimosia, foi um projeto da FINEP, né? Começou com uma cooperação na área de neurociências e houve essa transbordagem, digamos, para a área para uma coisa mais universal no UFRJ, né? E a questão é que o problema na época, complicado era dar o nome, porque assim, núcleo Alexandria, não põe núcleo, porque núcleo tem regra. Centro, não, nada. E espaço não, eles nunca pensavam, não tem regra, ótimo, então vai ser espaço Alexandria. Foi por isso mesmo, não está previsto. Porque se tivesse previsto, nada disso estava acontecendo. Né? Você tinha que seguir um monte de regras, um monte de coisa, etc. Você acha que esse reitor agora vai apoiar? O Medron, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, eu vou falar com ele. Né? O que eu queria falar hoje, aproveitando essa conversa, é que eu tenho visto cada vez mais uma nova, essa revolução cultural que eu tinha falado, né? Quer dizer, as universidades estrangeiras estão vindo para o Brasil, para o Hemisfério Sul, né? E tentando... Né? Em escolas, sim, e vai para a universidade também. Porque é um modo como o Otávio estava dizendo, os recursos estão ficando mais escassos, né? E tudo está mais caro. Então, realmente, o Hemisfério Sul e o Brasil se destaca, né? nesse contexto, né? É uma ótima oportunidade para eles virem para cá, né? E tem competência, não há dúvida que tem mais recursos, tem mais experiência e nós estamos arriscados a ficar subordinados culturalmente, né? Isso seria como nós somos subordinados industrialmente, né? A gente não fala, sei lá, nem sei se esses copos são... cultural, né, Júlio? Quando você chama guerra cultural, é isso que você quer dizer. É isso aí que eu quero dizer. Porque pessoas usam com outros... Eu sei que usam, não, mas o que eu quero dizer nesse sentido. Eu uso nesse sentido. Culturalmente. Subordinado culturalmente. E aí as pessoas dizem, se isso é fantasia, não é fantasia, porque inclusive tem artigos, tem gente que já escreveu sobre isso, tem um artigo interessante de 2 americanos,
cujo título é As Universidades Serão as Novas Multinacionais? Com ponto de interrogação. Mas o artigo mostra que são as novas multinacionais, né? Então, esse é um projeto, ou se não é um projeto, é uma consequência, né, que está acontecendo no primeiro mundo, principalmente aqui nas Américas, né, a gente começar a importar, né. Eu soube recentemente, agora, faz umas 2, 3 semanas, que a Universidade Católica do Paraná comprou da Universidade do Arizona processo de acreditação. De quê? Acreditação dos cursos. Quer dizer, eles estão seguindo um processo de acreditação que está sendo importado da Universidade do Arizona e eles pagaram por isso, não é de graça não, eles pagaram por isso. É uma coisinha, mas a gente diz, bom, é um primeiro ponto. Sim, mas isso aí começa a se espalhar. Né, eles têm uma máquina, então na mão deles esse primeiro ponto faz... Exatamente. Então, nós estamos diante dessa realidade. Nós temos que manter a nossa cultura. A gente tem uma cultura, a gente consegue preservar, porque a gente não quer crescer igual eles indefinitivamente, que depois eles não sabem nem o que fazem, que eles fizeram os mods, e depois eles não souberam nem o que fazer, porque eles não conseguem monetizar o mod. E a gente não quer isso. Aqueles cursos de 100 mil pessoas, que só 2% a 5% concluíram. O nosso a gente consegue concluir. E o que a gente quer, eu acho, é manter algo que ligue as pessoas. Então, que a gente se mantenha na cultura dos estudantes. E o Espaço Alexandria está conseguindo isso. Que bom, gente. Eu sou muito mais pessimista. Eu acho que a gente está indo para o buraco inexoravelmente. Você diz o Brasil? Você diz? Não, a nossa estrutura de universidade. Quem me falou isso foi o Edil, nosso técnico. Eu falei assim, Edil, esse governo vai acabar com... Esse ano passado, esse governo vai acabar com a universidade. Eu falei assim, mas as universidades estão se acabando de qualquer jeito. Eu parei para pensar. Não, mas piorou muito. Nesses últimos 4 anos piorou muito. Piorou, muito, mas muito. Segundo ele, é um processo natural da gente cair. Eu acho que ele tem razão, e eu acho que a gente está caindo por causa de governo e por causa de outras coisas também. Inteligência artificial, outras formas de formar... essa coisa de marketing, né? A FGV está forte em função de certos cursos que dão muito dinheiro, mas não necessariamente está gerando conhecimento. Então eu não vejo a gente deixar de cair. A minha preocupação é o que restar da gente ser uma coisa que seja forte, valiosa, que sobreviva e que algum dia, se tiver propensão, consiga recriar. Essa é a minha esperança. Eu não acho que a gente... você está preservando as sementes ali. As sementes, Gente, o mundo está muito diferente. Você vai dar aula para esses estudantes. Eles têm interesse em outras coisas. A gente trabalha com os interesses deles. Eu não sei, Zé. Eu não sei, é que nem você deixar os estudantes... Essa má impressão dos estudantes, não. Eu tenho tido uma impressão oposta. À medida em que eu deixo a forma de ensinar mais assim... mais próxima dos alunos e realmente pensando neles assim, eu vejo que eles querem mais. Eles querem, mas eu não sei se falta coisa em mim como docente, se falta coisa na formação deles. Eu não vejo coisas originais, ousadas, arriscadas saindo daquilo. Eles são maravilhosos e eu tenho o maior prazer de conviver com eles e interagir de troca. Mas eu vejo um movimento, a inércia é uma palavra meio pejorativa, né? Mas eu vejo um movimento que é só de pegar o que já é feito, de criar coisas que não existem, de viver dentro de uma fantasia de mundo digital, de redes, isso para mim é muito vazio, mas eu aceito e ando junto com eles. Eu acho que sim, a universidade vai ter que mudar muito, porque não adianta mais só o professor chegar e dar aula, porque aulas vão ter milhares de aulas excelentes aí em qualquer celular que você pegue, qualquer computador, o aluno vai ter acesso a isso. Eu acho que o papel da universidade vai ser realmente de troca ali, junto professor, aluno, turma, rede de integração. Não, eu também. E vai ser bom porque você não vai perder muito tempo dando a aula, porque a aula o aluno já assistiu. Então você vai discutir, vai fazer estudo dirigido, vai fazer uma aula prática, vai fazer um laboratório, vai fazer alguma outra coisa diferente. A universidade vai ter que ir por alguma coisa diferente.
Isso eu concordo, isso eu tento praticar Dá também. muito trabalho, olha, vou te falar, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas eu não estou vendo, a gente num momento da história que onde esteja num ascendente de querer gerar novos conhecimentos, novas críticas e novos paradigmas. Uma pergunta posso fazer? Como é que a CAPES, CNPq e a universidade avaliam a produção dos professores hoje? Isso aí são pontos, números de Quantos papers? quantos alunos, quantos... Lá em ensino, tem pesquisa, né? Produção de artigos. Produção é número? Números. Isso eu acho que está nos levando a um colapso, porque, né, as pessoas naturalmente se sentem obrigadas, bom, eu preciso ser promovido, preciso ser natural, o que é que eu preciso fazer? O que é que a CAPES exige para vocês terem uma nota 6 ou 7 ou lá sei o quê? Eu lembro isso no FABC, né? Contando artigo, eu disse, pô, mas pelo menos conta artigo, qual é a contribuição das pessoas? O que realmente elas têm a contribuir? Então, nós caímos, eu acho, nesse tipo a parte toda de analítica de Sucupira vem diminuindo. Pois é, enquanto a outra parte de você isso, botar né, a massa lá para contar está aumentando. E isso é favorecido por Perdeu a razão. Eu não acho que isso é da CAPES ou CNPq, eu não acho que isso é mundial. Um maior. É maior. Eles estão Mas afeta mais a CAPES que o CNPq. O CNPq agora está morrendo, né? Mas ele tinha mais, tinha uma cabeça melhor. Tinha uma clareza melhor das coisas. Eu acho. Né? Pela qualidade, a CAPES muito mais pelo número, né? Pois é, então eu acho que isso... Eu acho que a CAPES é uma coisa muito maior, eu acho que ela... A massa de dados que ela lida é Então muito nós temos que valorizar, às vezes o sujeito passa anos, não é, para descobrir, depois de 20 anos, uma coisinha, né? É o que dizem, eu não sei se é verdade, mas se não é verdade, se não é vero bem trovado, como se diz, né? O Einstein aqui no Brasil, visitando o Rio com o presidente da Academia de Letras, naquela época era o Astragésio de Ataíde, né? E passearam o Rio, o Tragédio mostrando a ele a cidade, e parece que o Astragésio, de hora em hora, tirava um livrinho do bolso e tomava nota. No final do dia, eu estava curioso, não sei se é verdade a história, mas que é curiosa, ele disse, professor, eu notei que ao longo da sua viagem o senhor tomava nota frequentemente, aí posso lhe perguntar que coisa é essa? Disse, professor, toda vez que eu tenho uma ideia eu anoto para não esquecer. E o senhor, como é que faz? Eu só tive uma boa ideia na vida. Não foi, mas é simbólico, não é? Quer dizer, esse volume, se tomar uma notinha de coisinhas, não é, basta uma, né? Então eu acho que esse não é? Como é que é o nome do cara esse que fazia? Austragésimo de Ataíde. Austragésimo. Tem muita piada. Tem muita piada com ele, né? Eu não sei se é piada, Juliana. Era um velhinho bonitinho, baixinho. Não sei se mas eu sei que isso é verdade e começa a ser assim. Eu vejo na COP, não sei como é que é aqui, né? Na COP hoje, lá o pessoal da Notícias, né? A divisão de notícias, etc., fica vendo quantas citações. Hoje no mundo tem tantos professores da COP que entraram para a lista, não sei o que, de número. Então é número de citações. Aliás, que é uma coisa que é horrorosa, porque eu, nos últimos trabalhos que eu publiquei, esse último ano passado, a crítica que o centro me mandava era a seguinte: mas você não leu esses artigos? Que eram deles. Aí eu comecei, nunca li aquele negócio, mas botei na bibliografia. Que beleza, seu artigo está ótimo. Isso é falso, absolutamente falso, porque isso vai começando a colocar um mundo falso. E entram nessa. Exatamente, você falou a palavra agora. É falso. É falso. É tudo fake. É uma coisa fake. Tudo. No fundo Sabe que nas bancas da Letras, uma parte isso é sagrado. O cara falando assim, mas você não citou
fulano e fulano, e entre fulano e fulano está ele próprio ali. Ali. É uma coisa Que coisa, pois é, que absurdo. Que pode, né? A pessoa tem coragem, né? Faz isso. Então, isso é difícil da gente modificar, mas eu acho que tem que ter um certo movimento, não é, da própria universidade. Olha, vamos ver o que foi produzido aqui que realmente deu um certo avanço na ciência, que cooperou com o avanço, não é? Porque os melhores trabalhos não são publicados, porque há muita novidade. Não sei se isso é a história da ciência é assim, né? Quem fez grandes descobertas, pelo menos no início, ele é rejeitado, porque aquilo não está no contexto, né? Você saiu contradiz, então? Pois contradiz alguma coisa que já foi falada? Então é um absurdo. Tem um artigo espetacular que saiu quando eu estava em São Paulo, né, na revista da FAPESP, de um americano que passou 6 meses lá na bioquímica, eu acho. Então fizeram uma entrevista com ele e ele comentava, ele disse, olha, eu tive um aluno meu, né, que escreveu um artigo sozinho até, e mandou para coisa espetacular, foi rejeitado. Como eu conhecia os editores, eu disse, é um absurdo o que vocês estão fazendo. Esse artigo é novo, não tem muitas referências ainda, mas é uma novidade espetacular. Aí eles aceitaram. Quer dizer, você precisa de uma interferência de alguém que tenha já conhecimento para aceitar uma coisa nova, porque senão ele ia ficar lá anos e anos e anos. Então, eu acho que a gente está caindo um pouco nesse tipo de também, essa coisa, vou falar um negócio muito, às vezes de ter a ética ser em primeiro lugar antes de fazer. Então eu tenho uma aluna que acabou de defender agora o mestrado, mas uma menina muito boa, tanto que ela faz 106 programas americanos assim com maior facilidade, tá indo, e ela defendeu agora, mas ela fez aquela pré-publicação do negócio dela. Aí fez pré-print. Aí ela rodou o EEG. E o EEG mostrou outras coisas para ela. E aí ela ficou... é o que a ciência faz, né? Ela ficou sem saber, mas como é que eu vou dar conta disso? Você não tem que dar conta disso. Você fez o pré-print e os teus resultados estão te botando para o outro lado. Você tem que olhar os teus resultados. Você tem que ver o que você... mas eu não quero parecer que eu pensei depois e que eu... Mas você pensou depois. Porque... é assim mesmo. É assim mesmo. Não é para isso. Não é para isso. Então, tem que ver que esses novos mecanismos também não aprisionem a pessoa. Pois exatamente. E olha, foi assim até a defesa. No manuscrito eu trabalhei bastante e melhorou. Mas assim, na hora de falar, você sentia que ela estava como se ela estivesse devendo alguma coisa porque ela não chegou. Né? Aí uma pessoa da banca falou para ela, olha, mas os seus resultados são muito mais interessantes do que aqueles que você perdeu. São bem mais legais, bem mais emocionantes do que aqueles outros que você perdeu. Bom, mas então, meus amigos, o que eu tenho proposto, sempre que tem oportunidade, eu acho que o Espaço Alexandria pode estimular muito isso, é maior intercâmbio entre nós, entre as universidades brasileiras, porque a gente tem excelente intercâmbio com universidades fora, né? Bom, os estudantes que eu estou vendo lá nas engenharias, a primeira opção deles é ir para fora, né? Fazer um estágio fora, etc. A gente tem que estimular também estágios entre nós, de estudantes e professores, né? Passar 6 meses numa universidade no Rio. Aonde? Cariri. No Cariri, não é? E no Porto Feliz. Não, Porto Feliz não tem universidade. Tem universidade ainda. Porque a Universidade do Brasil não está fazendo o seu papel, né? Mas então eu acho que a gente precisa fazer mais intercâmbio entre nós para a gente se conhecer melhor. Isso poderia ser um potencial de crescimento, né? Tanto de professores como de estudantes também, passar 6 meses, reconhecer os cursos, porque essa dificuldade que a gente tem, não sei aqui, mas na engenharia, se um estudante faz
vai para, mesmo que seja a USP, ou Unicamp, ou FMG, seja universidades que têm fama, né? Passa uns 6 meses lá, faz uns cursos, 3 cursos. Chega aqui, eles não aceitam, pô. Professor, Mas que bobagem é essa? Porque tem uma coisinha na ementa que não coincide, mas isso é de uma estupidez que não tem mais tamanho. Vocês sabem, para a gente aprovar a disciplina, os detalhes, já foi 6 vezes que eu tive que mudar o papel. Ainda está para aprovar, mas depois eu explico isso, vou conseguir. Mas é por causa dessas coisas assim, faltou a pena de pavão azul, esverdeada. Pois é. Então, essa coisa que, quando eu fiz o curso Stanford, isso nos Estados Unidos, eu tinha que fazer um curso de matemática, né? Métodos matemáticos. Aí o meu orientador disse, olha, você só faz essa disciplina quando for esse professor. Porque cada professor dá uma coisa diferente. Eles dizem, para as engenharias, porque você quer esse aqui que é o bom. Né? Então, não ter essas coisas de coisa escrita, uma certa forma, é uma orientação geral, entende? Mas cada professor tem a sua ênfase, né? O seu modo de fazer. Liberdade de cátedra. É isso. Não é? Então, e aí você reconhece, não precisa, eu duvido, não é? que as coisas que estão escritas lá são obedecidas na íntegra pelos docentes quando dão aqueles cursos. Né? Cada um tem sua experiência. Agora, a nossa engenharia está morrendo, né? Aí o que não acontece com a medicina, né? Eu acho. Porque não tem engenheiro dando aula, Bruce. Não tem engenheiro dando aula. Cadê a prática? Cadeira de pontes não pode ser dada por um sujeito que lê no livro. Máquinas, né? Projeto de máquinas não pode ser dado por alguém que lê no livro ou faz experiência de laboratório específica, cheio de coisa. Não tem. Então, e os professores, os grandes profissionais, não vêm para a universidade para fazer 40 horas DE. A não ser quando aposenta, mas eles já estão aposentados. Então é preciso que nessas áreas, é como na escola de medicina, não tem médicos aí que dão curso 20 horas. Lá tem que ter também esses engenheiros 20 horas para dar engenharia. E por que não tem? Porque é a cultura nossa, não, todo mundo tem que ser 20 horas de por que esse cara vem aqui, dá 20 horas e depois vai embora? Que privilégio é esse? Não é privilégio nenhum. Isso é opção profissional, não é? Se você não quer ficar com esse salário fazendo o que você gosta, então você sai, vai para a prática profissional, você é livre de fazer isso, né? Então não pode, né? Isso está atrasando muito, né? Então, o pessoal é muito reacionário. Né? E uma pergunta, assim, para todos aí. Universidade do Brasil, a gente é a Universidade do Brasil. Por que o Espaço Alexandria não assume esse espaço que a UFRJ deixou livre, que é com esse nome, Universidade Histórico, que o professor Bevilacqua contou para a gente? Por que a gente não ousa aqui no Espaço Alexandria e assume esse nome que é tão bonito, Universidade do Brasil, como um projeto aí para o futuro? Aí você vai ter que ter sujeito um monte de regras. Quem é que vai ser o reitor, como é que vai ser a reitoria, quem é que vai ser a administração, mas quem é que vai ser... Só usando o nome. Continua o espaço. Só usando o nome de fantasia. Se a reitoria da UFRJ falar que pode. Não, que eu não sei, eu não sei. Se vocês têm que ver, o que eu acho é que o Brasil... Você de muita coisa, né? Porque o Brasil... Isso aqui é o maior nome do Brasil, então, disparado, mas o que eu estou falando... É o maior nome... Eles podem não usar, mas não vão deixar também. Né? Também acho. Está parado aí. É o maior ativo como que a se gente você se apropriasse de uma coisa que não... Eles não vão, meu pai se formou na Universidade do Brasil. Um diploma assim. Ai, que lindo. Em quê? Medicina. Família de médicos, né? Ele entrou com 15 anos e se formou. Bonito. Outro superdotado, né? 15 anos. Mas então é isso, eu acho que nós estamos numa situação muito crítica, não existem, como eu digo, existe um outro artigo também interessante de um encontro de engenharia. Nesse encontro de engenharia
foi perguntado, depois de umas palestras, né, como é que seria o papel das universidades do mundo em desenvolvimento, né, na formação, no ensino e tudo. E a resposta de um deles nessa cooperação, é como sempre foi. Nós fazemos as grandes descobertas, os grandes avanços, e a gente manda testar lá, nessas universidades. Mas isso é a menor vergonha, isso está dito textualmente, né? Tem um texto das discussões da reunião, está escrito, diz até o nome do cidadão, O'Sullivan, que respondeu dessa forma. Então é assim que eles pensam, né? E continuam pensando, né? E o pior é que eu acho que essa cultura é uma cultura que é absorvida pela maioria da população brasileira. Nós somos cachorro-virados. Nelson Rodrigues estava certíssimo. A nossa cultura é uma cultura de cachorro-vira-lata. A gente é ensinado assim desde o colégio. Estados Unidos, principalmente, né? Agora tem a Europa também. E toda essa história aí, por exemplo, hoje está essa revolução da informação, né? Inteligência artificial. Eles usam uma estatística lá para trabalhar muito das coisas. Tem as redes neurais lá, que é basicamente a álgebra linear e outras coisas mais, e você vai trabalhar com essa estatística. E se a gente, no Espaço Alexandria, a gente pegar as ferramentas mais potentes de dinâmica, das questões mais complexas, e testar com os alunos para eles criarem coisas novas. Você acha que isso pode... Eu acho que tudo é legítimo da gente tentar, né? Mas o que seria extremamente importante, né, no meu ponto de vista, é dar liberdade para as pessoas inventarem coisas, dar a sua imaginação, né? Você veja o seguinte, eu estou com... Conta. É que vocês ficam me provocando. Vai, conta. A ideia é essa. Conta que vai ter mais café. Ele quer me subornar com um cafezinho. Eu acabei de fazer um trabalho que eu mandei para alguns amigos. Relativo a uma área que eu não estou só parcialmente interessado, nunca foi do meu interesse profissional, que é a mecânica quântica. Eu sempre acompanhei porque é uma coisa bonita, né? Bom, e o que acontece com os fundamentos, ou um dos fundamentos da mecânica quântica, que vocês devem ter ouvido falar, pelo menos, é que há a teoria de onda-partícula. Quer dizer, é uma partícula, mas é uma onda também, porque você faz experimentos e tem problemas de difração, aqueles que acontecem com a luz, que é um fenômeno ondulatório. Então, o de Broglie, que foi que não era nem um cientista da área, ele era mais da área até de humanas. Ele se interessou por isso, estudou alguma coisa, e em 1920, por aí, ou pouco antes, ele fez essa proposta. É uma onda-partícula, isso pegou, é onda-partícula, ninguém explica direito o que é onda-partícula. Bom, e a descrição do movimento é o movimento de uma partícula como se, né, estivesse varando, né, o espaço, né? Bom, então, não sei porque eu gosto de vinho. E Deus, olha, não é assim, é o movimento saca-rolha. O que é o movimento saca-rolha? Quando você dá uma volta no saca-rolha, ele dá uma volta e anda, né? Então, ele roda e anda. Eles só estão considerando o movimento, né, de uma trajetória retilínea, mas não estão com essa rotação. O que acontece se botar a rotação? Aí dá tudo certinho. Sai todas as constantes, sai tudo certinho. Bom, e aí tem outras coisas de imaginação, é uma partícula que se parte em duas, então tudo mais. Bom, eu falei isso com alguns amigos meus de física, eles se recusam, eu disse, mas é tão simples, não estou... Mas dá tudo certinho, é uma partícula que faz assim e roda, por que vocês não consideram? Não entra na cabeça, porque isso não é tradição, isso não está na história da física como eles aprenderam. E você não publica
Você não publica porque aí eles começam com essa história. Bom, faço Tem experiência. direção diferente? Hã? Direção diferente da rotação? Pode Não, é muito simples, né? É um saca-rolha. Você faz isso e põe uma partícula, não, ele anda e gira. Quando você anda e gira, as equações saem todas direitinho. A tal constante de Planck sai de lá, sai automático. De um saca-rolha? É. Eu perdi um pouco do saca-rolha. Ele não vai ser... Eu mando para vocês. O que acontece? Esse paradoxo, quando você coloca esse paradoxo, não tem até hoje nenhuma conta que mostra isso, que possa ser uma coisa e possa ser outra. Ele falou que é e todo mundo fala que é o assim. de Broglie diz que é onda-partícula. É onda-partícula, só que ninguém matematizou isso daí. Não, a história não, matematizou, mas deixa eu dizer como é que foi. É onda-partícula. Aí diz, onda-partícula, todo mundo, onda-partícula. Vamos usar esse termo, onda-partícula, onda-partícula. Foram falar com Einstein. Tem um cara aí, não, ele concordou. Tem um cara aí que é o de Broglie. Parece que foi no doutorado dele, o pessoal ligou para ele. Conta aí. Tem um cara aí, de Broglie, que está dizendo que é onda-partícula, que é um partícula que se comporta como uma onda. Então eu disse, não, tá bom, deixa onda-partícula, tudo bem. Não se interessou muito, mas também ele não acreditava. O Einstein tem muita resistência à mecânica quântica. Ele fez a teoria da relatividade, né, do universo, mas ele nunca tem a séria fase dele. Deus não joga dados com o universo para dizer que esse negócio de estatística não é assim que funciona. Tem que ter leis, funcionar direitinho. Depois eu acho que ele mudou um pouco. Mas então isso foi feito assim, e até hoje é assim. Eu tenho um livro, por isso é que me deu vontade de estudar, de me aprofundar mais nisso. Tem um livro de física muito bom, de 2 americanos. Eles fazem livros espetaculares, né? Fazem livros muito bons. São 4 volumes espetaculares. E na parte de mecânica quântica, quando entra nessa onda partícula, está escrito assim: para o estudante, vocês têm que aceitar. Está escrito assim, vocês têm que aceitar. É um dogma, né? Eu disse, como é que você, para um estudante que está começando, você diz, põe na tua cabeça, é assim, não discute. Aí, pai falando pro filho, né? Isso. Aí, como é que entra a matemática que o Zé Otávio? Como é que entra a matemática? Então, eles quiseram dizer, não, é assim, tudo bem, mas como é que funciona? Aí, porque aí tem que ver como é que a onda passar, e tem uma formação matemática muito interessante. Você pega ondas, né, e varia a comprimento de onda, e começa a superpor. Quando você faz essa superposição de várias delas, a superpor dá uma coisa assim. Né? Então a superpor. Mas que onda é essa? Mas se é um movimento, você está olhando assim, né? Mas que onda? Pois é, mas que onda é essa? Partícula, são várias que se juntam? Não, é um artifício matemático que é muito interessante, dá para você, né, fazer os desenvolvimentos e tudo, e pronto, tudo bem. Agora, quando você faz esse movimento, sai automaticamente, não precisa fazer superposição de ondas nenhuma, é assim mesmo. Que informação tem dentro disso, Bevilacqua? Se você for levar em conta que existe tem informação. Aí uma nova mecânica que volta à clássica, e a informação? A informação aí? Que adicional que você vai... Porque que a matéria escura. A matéria escura está presente sempre. Com isso você prende... Prova. É uma conjectura. Porque essa partícula ela começa com uma só. Depois que serve, a partir de um comprimento de onda, porque ela vai afinando e, ela se desprende e ficam duas que ficam girando assim, uma em volta da outra, como se fosse um planetário, né? E à medida que o movimento, a velocidade diminui, esse raio aumenta. Então, quando isso tem muito grande, cada pedaço vai para um lado e acumula, e ela para. É uma matéria escura. Ela para. E ela parada e acumula, é a minha conjectura, isso está escrito lá. Ela parada, acumula. Vai acumulando. E a energia fica também localizada, porque tem concentração de energia também.
Então, é uma coisa que explica, em princípio. Se é verdade, tem que ter experimentos, né? Agora, existem experimentos recentes, 2 ou 3 anos atrás, que realmente mostram que a teoria está claudicando, porque tem que eles encontram partículas, fazem um experimento aqui, encontram partículas na China que não tem nada a ver, ou em outro lugar, quer dizer, eles não sabem explicar, etc. Agora, experimenta publicar isso. Tem uma constante. Das mesmas constantes. Por exemplo, a constante de que elas estão se distanciando. Você aplicaria. Vamos pensar. Tem um movimento. Qual seria a constante que nós usaríamos para esse afastamento? Bom, aí não tem propriamente uma constante. É uma coisa que vai evoluindo. As constantes que aparecem é a constante de Planck, que aparece igualmente, comprimento de onda de Compton, que é outra coisa que aparece automaticamente, as equações de Schrödinger, que aparecem automaticamente, quer dizer, está tudo aparecendo automaticamente essa teoria, entende? Agora, o que ela acrescenta? Ela acrescenta a física do problema. Uma partícula, a partir de um certo comprimento de onda, ela se divide em duas. E você tem uma acumulação, quando tem para o repouso, acumular num certo lugar do universo. Não tem mais energia. E aí, a base informacional. E aí você consegue computar isso? Sim. Isso dá para fazer. Agora, tem os buracos, é isso. O que é? O que não é um buraco negro? A matéria escura. O que é? A matéria escura que está... É a minha conjectura. A minha conjectura. Explica direitinho como é que é o fenômeno de difração, porque como é que partícula dá difração? Como é que partícula, quando passa por um buraco? Isso. Por quê? Por quê? Conta pra gente um pouco qual é a sua ideia nisso. Aqui é o espaço. A ideia é o seguinte: a casa da interdisciplinaridade. Veio aí a vinheta. Acho que a gente já vai ter todos os cursos prontos hoje. Ela passa no furo. Quando passa no furo, como eu disse, a minha hipótese é que ela fica em duas partículas que giram. E como elas são semelhantes, então ficam um fecha assim e outro fecha assim, né? Quando eles chegam num determinado ponto, eles podem chegar em fase. Então elas batem. Se batem, a trajetória... E a energia gerada nesse... aí fica escuro, você não vê nada. Escuras e claras, né? Então a minha explicação é essa, né? O que eu sei é que depois, se você coloca depois de uma fenda, né, um outro equipamento para medir, acaba a difração. Não é? Acaba a difração. Qual é a hipótese? É que quando você tem as duas fendas, elas caminham com a mesma distância. Então você tem esse choque. Quando você põe uma outra coisa para perturbar, varia. E se varia, aí você não tem mais choque nenhum, elas podem estar em fase, porque não batem. Então isso pode explicar também. Mas são hipóteses que eu acho que não contradizem o que está acontecendo, né? Agora, se é realmente... Mas aí a mitologia trouxe, por exemplo, se você for para a dança de Shiva, se você for para várias outras coisas que a mitologia traz, ela fala disso de uma outra forma, né? Então, talvez, algum conhecimento muito forte que está na humanidade. E aí, a física, porque é a mesma matéria, ou a mesma informação, a mesma energia, está em tudo, né? Mas eu não sei como é que eles vão aceitar isso, quer dizer, até agora a pergunta que eu faço ao pessoal, as respostas que eu tenho é o seguinte: mas tem experimento que não sou experimentalista, não sei fazer. Mas como então não vai, então não vai. O rincão, tem que ir para o rincão lá. Mas aí eles inventam coisas, esses caras são espertos, né? Inventam coisas do arco da velha. E o que me deixou um pouco animado também são essas novas fenômenos que estão sendo descobertos que ninguém explica, a partir desse bóson de Higgs também, né, que é novo. Então é mais pelo menos é mais um problema. E uma estrela está lá funcionando e ela vai estar criando aí
ela vai ser também uma fornalha de matéria escura, ao mesmo tempo que ela forma as novas matérias, e quando se isso vai desacelerando, sim. Agora, como é que desacelera? São as forças universais. Não sei como é que um fóton passa. Pô, eu não estou resolvendo o mundo. Mas é uma eu questão, tô fazendo, se você pensar nisso, tem muita coisa que não é resolvida hoje por onde está essa energia que... Ah, bom, eles falam que é o Big Bang, uma explosão, pronto. Mas é isso. Mas conhecimento e ciência muitas vezes assim, teve o Big Bang. Por quê? Porque o Big Bang, com isso você consegue, não é, fazer uma coisa... Pois é. Mas aí... Além disso, não sabe. Agora, o que é interessante é o seguinte, se essa energia escura que está acumulada... Ela pode criar um novo universo? Pois é, se alguém dá um peteleco que entra energia lá, aí sei lá o que pode acontecer, uma grande explosão, não sei. Você está falando da mesma coisa que eu estava pensando aqui agora. Então, não sei. Mas eu acho que o conhecimento avança assim mesmo, né? Avança assim mesmo, você não... Essa ousadia... pois é, mas essa ousadia que nós não temos aqui. Essa ousadia que nós temos aqui no Espaço Alexandria. Aqui no Brasil não. Colocando isso, e a gente vai ver isso publicado, a gente vai ver essa história contada, isso é muito importante. E é isso que a gente está trazendo para os estudantes da UFRJ, você, estudante de 18 anos, 19, 20, 30, 60, 70, 80... Eu acho que isso que é importante. Vai um pouquinho mais adiante. 90? Não, ainda não. 82. 6. 6? Com essa forma física para subir a escada? E ele falou que não fazia exercício, mentiu bem ele. Faz sim. Bom, mas então é esse o que eu tenho trabalhado aí, além de outras coisas. Estou trabalhando com os fractais também. E como está a dinâmica dos fractais? Está indo muito bem. Nós estamos fazendo um experimento agora. Conta. Cadê a minha? Vou mostrar para vocês. É complicado, porque são estudantes que ajudam, né? Os nossos laboratórios também tem pouca gente, mas... Aqui. Tem uma iteração aí. Esse é o quádrica de Cor, a triádica de Cor. Aí, ó, pegou. Quadriática de Cor. Vai fazer um experimento de... Vai pôr eletricidade aí? Não. Massa, puxa e vai ver as frequências de vibração. Você vai dar torque, você vai puxar? Não, puxar só e soltar. O movimento é esse. E essas frequências com várias massas, né, vão permitir determinar a... E se você fizer isso com os fios ortodônticos, que você consegue fazer isso coisinhas muito pequenas, velho? Você consegue fazer mais interações. Isso é uma coisa muito interessante, viu? Você já fez com fio ortodôntico isso? Né? Você usou já fio ortodôntico, daí dá para você fazer mais 1, 2, 3 iterações. Bonito. Então estão lá, começando a fazer isso. Agora tem um monte de coisa. Como é que mede isso? Como é que é a precisão que precisa, né? Não valia a potência também para descer. Eu já disse para eles qual é a resposta que eles têm que achar. Que eles têm que achar. Qual a resposta? Vocês têm que achar essas frequências. Vocês têm que achar essas frequências, viu? Senão está errado. Qual a dimensão dessa frequência? A dimensão do Cor é logaritmo de 4 dividido por logaritmo de 3, dá 1,2667. Você vai achar o aproximado? Não, deve achar muito bem aproximado isso. Deve dar um resultado bastante bom. E vai ser muito interessante porque, pelo seguinte, agora mudando para os fractais, né? Até hoje o que a gente faz com mais frequência, você tem uma série, porque fractal não é uma curva, é uma sequência, né? É uma sequência de curvas no final. E para vocês
determinar a dimensão fractal de uma curva, você tem que ter várias. Porque essa aqui é assim, agora tem outras que são mais complexas, né? Que você voltando aqueles triângulozinhos, então você faz várias, faz um ensaio de várias e acha uma curva, fazendo várias amostras. Mesmo fractal, né? O mesmo fractal. Aí você acha uma curva. Deixa eu ver. É quase uma janela no sinal. Vou pegar aqui, né? Isso aqui. E se aumentar, professor, pode chegar perto de 2? Você quer escrever num papel desse aqui? Pode ser, esse é melhor. Então, pode chegar perto de 2? Por exemplo, se a gente for aumentando isso, tende a 2? Não esse. Não, outras figuras, pode. Você quer um lápis em vez de uma caneta? Não, pode ser. Essa aqui é a primeira, né? É o que eles chamam é o gerador. Agora, a segunda é você pega isso, reduz e coloca aqui. Então fica assim, né? Né? Você pegou isso, reduziu, colocou aqui. Uhum. O outro vai ser assim, né? Essa dá para fazer em ortodontia. Antiga. Bom, e assim por diante, né? Vai ficar cada vez mais miudinho. Então você faz vários deles e faz a dinâmica, acha as frequências, etc., e você constrói a curva. A vantagem disso aí é o seguinte: você pega um qualquer, que nós estamos fazendo com esse aqui. Você pega esse, em vez de fazer vários, você faz uma ensaio dinâmica que fica preso, né? E aqui você põe uma massa e puxa para cá. Isso fica uma mola, né? Você puxa e solta, ele vibra. Aí você passa com uma massa M1. Aí com o mesmo, você põe outra massa M2 e outra massa M3. Quer dizer, você aqui altera a massa e não altera a geometria. E alterando a massa para a mesma geometria, você consegue descobrir qual é a dimensão. Não é espetacular? É espetacular. Né? Então, essa é a grande vantagem. Fica constante, né? A força Isso. Então, talvez você pode manter a massa constante e mudar a força também. Não fica mais complicado. Fica. O mais é a massa mesmo. Você puxa, solta que vai dar a sua frequência. Então, isso é uma maneira, e a gente vai comprovar, vai dar certo, não tem por que não dar. Né? Não pode ter alguns desvios, porque no experimento tem outras coisas, né, que entram. E aí algumas coisas que perturbam um pouco, mas vai dar bastante bem. Então, com isso, você introduz um método de descobrir a dimensão fractal de um objeto sem precisar da série, né? Só dele. E se não for fractal, não vai dar fractal, porque isso, quando é fractal, isso é assim, né? A relação entre frequência e o comprimento. Quando não é fractal, fica assim. Então, se o experimento der isso, lamento, mas não é fractal. É uma curva normal. Então, e dependendo da inclinação. E por que quando a gente colocava uma coisa, uma criança, por exemplo, fazendo alguma coisa, a frequência do que ela fazia dava essas curvas aqui, não aquela? Isso aqui eu não sei. Não dá, sim, as crianças fazendo. Eu não sabia. O clique do mouse, a criança jogando videogame, se você colocar uma criança, o esperado seria a curva ser a outra. Sim, mas dá essa. Dá essa. Então, as crianças são fractais. Tem um toque fractal. E dependendo da inclinação, você tem o valor da dimensão. Quanto mais inclinada, maior é a dimensão. Então, esse negócio é recursivo, né? Então, essa é uma das coisas que eu estou trabalhando, né, e estão fazendo. A outra, já que vocês me provocam, a outra que tem que ter estudante para fazer. Agora, isso aqui para publicar é uma dificuldade, quer dizer, isso aí tem uns 4 ou 5 anos, nós publicamos em revistas, etc. Mas revista de primeira linha foi ano passado, porque eles não aceitam. Mas não... Porque
porque ninguém faz dinâmica Não de é melhor fractais. fazer um livro sobre o assunto? Eu sei, mas eu tenho preguiça. Vamos virar, É vamos muito pro melhor. próximo passo. Então, não, mas para essa que é uma observação importante, porque a gente publicou em algumas revistas, alguns congressos, etc. Mas para publicar nessas revistas que tem mais, mais peso, etc., é muito difícil, foi só agora. E porque eu tive que citar o cara algumas vezes, que não tem nada a ver, mas tive que citar. Ele cobrou pedágio. Cobrou pedágio. Bom, a outra coisa também que é uma dificuldade é difusão. Você sabe como é que é o problema de difusão, né? Aqueles que você coloca um determinada conjunto de partículas acumulado aqui e à medida que o tempo passa, isso espalha, como se fosse anilina dentro de um líquido, né? Ela vai espalhando. Bom, então isso, admite-se esse fenômeno de fusão quando você tem um tipo de partícula que espalha. Mas a questão é o seguinte, e se essas partículas, por exemplo, elas se modificam ao longo do movimento, né? Você pode ter uma partícula que, sei lá, perde massa ou passa por um outro estado de energia, né? Se isso acontecer, a velocidade dela muda, mas ela não sai do fluxo, né? Então, o que as pessoas fazem? É dar uma média, né? Então, você põe uma média... de novo. Isso, uma média. Acontece que tem uma teoria que a gente fez, que... Porque isso aqui é uma equação, aí entra muito especificamente, isso é uma equação de segunda ordem. Se você introduz esse decaimento das partículas, dá uma equação de quarta ordem. Então, aqui tem uma velocidade, aqui tem duas velocidades. Então, o que essa equação diz é o seguinte, bom, você começa com isso aqui, né? Agora, se essas partículas, elas variam, decaem, você tem uma coisa semelhante, só que concentrações diferentes. Aqui você tem uma concentração de partículas que estão num estado de energia e outro num estado de energia, né? Mais perto do centro. Mais perto, isso, Aplicações, então. Aplicações interessantes. Aí entra na área de vocês, quando ninguém se interessa por isso aqui, pô. Mas dá pra... Que é assim. Sim, aqui eu vou mostrar para você. Dá para aplicar alguma coisa? Dá. Eu não vou na medicina, não sei, mas é parecido. Suponha que aqui você tem, desse lado, uma fonte de alimentação. Tá? E aqui você distribui inicialmente assim células, né, que estão com fome, ou bichinhos, etc. Certamente, se essas células elas têm mais atração para alimentação, esse negócio aqui não vai ficar simétrico, né? Porque algumas células vão se aproximar mais disso aqui do que outras. Então, em vez de ficar assim, isso fica assim. Espetacular. Dá direitinho essa aproximação. Então, a gente publicamos isso em algumas revistas, etc., mas revistas grandes, você não aceita. A biotecnologia podia mudar? Sabe qual é a resposta? Ele não é só isso, mas tem medo, mas sabe qual é a resposta? Porque aí entra uma área que eu estou por fora. Que Deus experimentos. É sempre essa. Que Deus experimenta. Então não tem. Experimentar, então tem. Então, você lembra o artigo que mediu a emissão de som por plantas? E aí as plantas sob estresse, elas emitem um tipo de som que é diferente das plantas em estado de conforto, né? E eles reconheceram por inteligência artificial. Eu achei a coisa mais fantástica, né? Você vê a emissão de som por plantas. E aí na discussão, a gente esperava, né? Poxa, isso é uma coisa da biologia. Não, é para, como é que é? O controle do bem-estar, da produção das... Gente, mas... pelo amor de Deus. Isso é uma descoberta fantástica. É fantástica, é uma coisa assim, né? Para mudar a nossa visão do vegetal, isso, né? Exatamente. É a comunicação das plantas, o som. Isso tem a ver com vida, né? Muito incrível. E aí a discussão, teve um revisor chato que fez isso, com certeza. Pois é. Então fica difícil, mas aqui mais publicamos algumas coisas, teve uma tese de um aluno chinês sobre isso.
Mas o que acontece também, isso é uma coisa curiosa, aqui precisou de muita técnica computacional, né? Porque todas essas soluções não tem solução analítica, né? Não tem analítica, aqui tem, alguns casos desses tem. Tem outra coisa interessante isso aqui, dá um outro. Conta. Outra interessante. Mas não tem solução analítica, então, computacional. E como isso não é reconhecido, ele precisa de quê? Ele precisa de publicação para ser promovido, que ele foi para a China, ele mudou de área, concentrou na área de computação, né, que ele desenvolveu. É uma coisa mundial. É mundial. Outra coisa que é importante aqui é o seguinte, essa aí eu acho que vocês vão gostar. É o seguinte, suponha que você tem aqui um tubo, né, e aqui você tem coisas entrando e coisas saindo. E a dispersão dessas coisas, dessas partículas, tem entrando e saindo porque é uma equação de quarta ordem. Porque se estiver só entrando, só tem fluxo numa direção. Não é? A equação de quarta ordem você pode ter nos dois. Pode ter um que mais acelerado e outro mais lento, mas também pode ter um que vai para lá e outro vem para cá. São dois fluxos. O que é isso aqui? Isso é fluxo de capital. Então, no mercado financeiro dá para fazer alguma coisa? Dá até no seu salário. Isso com a sua outra proposta aqui, porque aqui é mais concentrado do que isso, então, exatamente. Exatamente. Então você põe aqui um fluxo de entrada, quer dizer, uma condição de velocidade de uma partícula que está entrando, né, que é o que você está ganhando, né, ganhou, e outro que está saindo, é o que você está comprando. Então o que acontece? Aqui, vamos dar umas curvas que é difícil de explicar. Eu já entendi. Aqui ficam os banqueiros perto do dinheiro. E a gente fica aqui, ó. As curvas. Na parede. Grudado na parede. As curvas são assim. Não, e é verdade, porque tem umas curvas, dependendo de uma certa relação, umas curvas dão sempre para cima, quer dizer, o centro ganha sempre. E outra tem que ganha para baixo, esse aqui está empobrecendo, mas esse aqui continua ganhando. E você então e como existem, e você pode, digamos, a questão é o seguinte, você pode estar aqui, se você pode estar aqui e estar perdendo, mas você pode passar para uma outra curva, você pode andar para aqui mudando os parâmetros e passa a ganhar. E sobe, né? E sobe, quer dizer, se você mudar, por exemplo... Eu quero saber que parâmetros são esses. Esse aqui. O que eu estou imaginando, os parâmetros é o seguinte, do ponto de vista industrial, é mais produção interna. Em vez de você importar produto, você constrói internamente. A China sabe disso. Aí você passa para cá. A China sabe disso. Agora, eu perguntei, eu estive em São Paulo, passei 2 anos em São Paulo. Paulo Gala fala isso, que é um economista aí pop que tem no Brasil, é só ele e o Jabor. Então me dá o endereço dele que eu vou mandar para ele. Ele está na Faria Lima hoje, mas ele é o cara vamos pôr você e os dois juntos. Tá bom, então eu vou mostrar isso para ele, porque eu estive na USP, Departamento de Economia. Olha, tem isso, fiz um seminário lá inteiro. Não. A China já sabe disso. Complicado, pô. Não se interessar. Falei com o nosso ex-reitor, o Fred, que é da economia. Não, sabe o que é interessante? É fluxo de conhecimento. Você pode aplicar. Tá bom, Fred, é importante, mas a economia não temos interesse. Não, o pessoal não se interessa. A equação de Black-Scholes, que é clássica de economia, é uma equação de difusão, só que com fluxo apenas de um lado. E eu dizia para eles, olha, é a mesma coisa, só que tem fluxo de um lado para o outro, que é mais realista, porque você não tem dinheiro só entrando. A economia tem dinheiro entrando, depois isso. E como que você completa isso, por exemplo, a teoria da complexidade que eles usam na economia, que fala exatamente isso, só que não explica por quê. Pois é, não sei. Explica, mas agora não sei. Mas se vocês tiverem alguém que se interesse por isso, porque com a aplicação... Então pronto, eu apresento que a gente discute. Lá na Alemanha, né? Das Marxistas. Das Marxistas? Eu vou fazer uma reunião entre eles. Ele trabalha exatamente com esse modelo. Então... Faz isso porque quero ter um contato com alguém que possa... Porque aí eu estou limitado, né? Mesmo que seja uma pessoa
da Faria Lima? Aí temos que conversar. Não, mas esse é um cara bem interessante. Mas voltando aqui... Ele vai querer ficar sempre aqui, ó. Não. Ele fala a todo momento, só que ele não sabe explicar por quê. Uma última coisa aqui que eu estava pensando. Você falou da matéria escura, você falou de economia, você falou aí de difusão em outros sentidos, equação de quarto fractal. A matéria escura, com essa nova ideia de movimento, uma mecânica da energia, na verdade é uma mecânica da energia, né? A quântica não é necessária. Se você pensar assim, é uma revolução muito grande. Onde entra a informação fracionária na hora da colisão, por exemplo, se a gente conseguisse medir o exato momento da colisão e transformar isso em informação, será que isso vai dar fractal ou não? Não tenho a menor ideia. Isso você está querendo ir muito para diante. Isso tem que ser analisado, né? Quer dizer, são sempre digamos, recursos e ideias que a gente tem que explorar. E eu tenho feito isso ultimamente, isso aí é importante que se diga, porque eu não preciso disso, porque eu não preciso de promoção, eu já estou velho, não vou nunca mais ser promovido, que eu fui, que não fui, e pronto. Porque enquanto eu estava no LNCC, no FRJ, eu tinha que estar no mainstream, né? Porque é quase que uma obrigação, até institucional. Não é? As instituições cobram, não é? Como é que é? A universidade precisa estar no underground, exatamente. Pois é. Então, eu acho que isso é complexo e eu acho que nós estamos caindo muito nessa rede mundial de você... Outra coisa que está acontecendo, né, para comprovar isso, o que eu estou sabendo até recentemente, que há uma ideia dos hubs. Você tem aqui um país dos nortes, né? Depois tem o país do sul, né? Então, aqui você faz os grandes centros de pesquisa. E aí você põe aqui o que eles chamam de hubs. Eles encomendam. Você quer participar conosco? Claro, por isso aqui é um centro famoso. E como é que você é? Você então vai fazer isso para mim. Então você manda para lá. Né? Então, o mundo vai ser assim. Você vai ter os grandes centros e depois... Já estou fazendo uma pesquisa dessa. Que o MIT me encomendou. Pode é. Então você é um hub. Né? Mas o centro é aqui. Que triste. É triste. Agora, o que o nosso país devia fazer? Não, nós vamos ser o centro também. Aniela, quanto você precisa? 2 milhões de dólares por ano? Você vai ter 2 milhões de dólares. Em vez de ir para lá, traz gente lá para cá. Por que a gente não inverte esse movimento? Pega bons alunos do exterior, né, e traz para cá também. Né? Por que só a gente tem que ir para lá? Então, esse é o contexto. A UFBC, né, algumas áreas dessa área de neurociência, esse grupinho de lá, está fazendo isso com o San Diego. Eles estão vendendo o nome, porque, por exemplo, eu perguntei se haveria a possibilidade deles ajudarem com os eletrodos que estão ficando velhos e ressecados durante a pandemia, né? Se eles poderiam fazer isso. Fazer esses... Porque isso é alimento para a gente, né? Sim. Ouvir você é alimento para a gente. A gente fica... Como você está gravando isso, é para uso pessoal. Não, é para nós. Não, Ela depois quer ele vai fazer alguns, Ela pode quer fazer nossa- umas ediçõezinhas, né? Não, a edição você tem não que vai ser colocar sob supervisão, inteiro, né, não vai professor? colocar inteiro, né? Vai fazer algumas... Ele é esperto pelas caras dele. Sobre esses assuntos, porque a gente ouve uma coisa dessa, vem assim, né? Luiz. Uma força revigorante. Assim. Luiz, Einstein não... A última pergunta, preciso fazer uma última pergunta. Faça. Einstein publicaria a teoria da relatividade hoje?
Não sei, é difícil porque o contexto é tão diverso, viu? Mas eu acho que ele publicaria sim, viu? Bom, não sei. Está tudo muito mais complexo. Não dá nem para responder, não sei. Está respondido. Eu sei que aconteceu, já te falei do Dirac, falei contigo? Não. O Dirac foi um grande cientista nessa área de mecânica quântica em inglês, né? E o CBPF convidou para vir para o Brasil, fazer umas palestras ou participar de um evento, tudo. Ele aceitou. Aí pediram dinheiro ao CNPq para trazê-lo, né? Passagem, diário, não sei o quê. Aí o CNPq viu o processo, tá tudo bom, mas cadê o currículo do Dirac? Aí o pessoal foi muito assim, né, sem graça, mandaram uma carta para ele, tu sabe, essas coisas são complicadas. Trem-chulates. Qual é o seu currículo, não sei o que, o senhor podia mandar. Aí uma semana depois receberam uma carta, né, dele. Abriu a carta, estava o cartão de visita, Paul Dirac, Prêmio Nobel de Física. Esse é o meu currículo. Mas eu acho que também ninguém ter pedido para ele, né? Acho que qualquer pessoa podia pegar. Você ajuda ele, pô? A nossa vai voltar para terça-feira? Não tinha gente que não podia. Para mim não é eu acho que qualquer não pode, né? Terça. Agora a gente vai dar um recado para o aluno do Espaço Alexandria, que o Espaço Alexandria vai continuar até o ano de 2100. A gente não vai estar aqui, ninguém. E a gente vai dar um recado. Um recado para os estudantes, principalmente, sintam-se livres para pensar. Sonhem. Não vão simplesmente atrás daquilo